Queria que os amados irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, depois os irmãos podem ter a referência aos Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Amém? Estaremos discorrendo aqui, irmãos, de um tema que, na verdade, eu vejo como bastante subjetivo, porque é uma questão envolvida, pessoal, e cada um age de uma certa forma. Então, eu queria discorrer sobre um tema bastante relevante aqui, bastante interessante, que tem falado comigo já há alguns dias. Então, eu queria que os amados irmãos, Eclesiastes, capítulo 2, eu queria ler somente 3 versículos, porque depois estaremos repetindo alguns, mas eu queria discorrer apenas 3 versículos de Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 24. Estaremos lendo 3 versículos apenas, amém? Não sei se os irmãos encontraram, amém? 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 Glória a Deus. Diz o texto da palavra do Senhor: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Versículo 25. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, Ele estará continuando falando aos nossos corações, como já falou através dos louvores. Que a palavra do Senhor, palavra esta que tem poder, irmãos, para renovar, para transformar, para trazer vida, para renovar o coração do homem, do mais perdido, e transformar o coração do homem do mais perdido pecador. Então, esse é um tema, amados, como eu estava inicialmente falando, um tema que tem falado comigo ao meu coração, porque, de forma subjetiva, pessoas procuram de forma diferentes ou se satisfazem de forma diferente quando o tema que a gente quer tratar hoje aqui com os amados irmãos é essa busca constante pela felicidade. Nós temos, irmãos, tratados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua busca interior pela felicidade. Cada um tem o seu jeito, cada um deseja e almeja coisas que possam, na verdade, trazer felicidade. E esse tema, essa palavra em si, ela veio alguns dias ao meu coração, porque tinha um grupo de jovens que estavam preocupados e estavam discutindo com outras pessoas ali, que ai dele se não passasse no Enem no final do ano. Que somente, né, aquelas notas, o que ele almejava ali com aquelas notas e entrar em determinada faculdade, somente aquilo iria satisfazer ele. Aquilo ali era somente uma necessidade subjetiva deles, mas também dos pais da família. E é assim que a gente vê. Satisfações pessoais, que muitos têm isso como felicidade. Os jovens buscam isso e colocam no seu coração. E isso é normal que façam isso. Hoje em dia, amados irmãos, nós vemos e temos visto pessoas depressivas. Pessoas depressivas. Há 15 dias atrás, no nosso momento de oração aqui, nosso relógio de oração, eu fazia uma parte aqui, falava sobre isso, porque tantas e tantas pessoas, e eu me incluía nessa lista, há alguns anos atrás, onde o passado me perturbava, porque eu tinha sido muito feliz em determinadas áreas, e de repente aquilo não trouxe mais satisfação, aquilo fugiu, aquilo escapou e não trouxe mais satisfação ao meu coração. E essa felicidade se desvaneceu e foi embora. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que vinham também ansiosas, em busca, como eu falava há pouco, dos jovens que ficam almejando esse passar na universidade, esse passar no Enem, essas notas, incluir os meus filhos, que está almejando isso, que aquilo, ele falava, eu vou ficar feliz demais, pai. A felicidade, né, de passar e ir para determinada faculdade, que é isso que ele almeja tanto.
Isso traz e gera bastante ansiedade. E as pessoas vivem em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua busca pela felicidade e vivem muitas vezes estressadas. Daqui, eu creio, o próximo mês, eu não sei se está definido ainda, mas vai ser tratado isso aqui, um final de semana, sobre essa questão da depressão, a questão da ansiedade. A questão, irmãos, porque tantas pessoas estão depressivas e ansiosas em nosso meio, no meio que eu digo, nós acompanhamos, nós temos vistos pessoas que estão perturbadas, que vivem estressadas. Como eu falei, a depressão tem a ver com o passado, a ansiedade tem a ver com o que vai acontecer ainda. E o estresse, irmãos, tem invadido a mente e os corações das pessoas. As pessoas não têm muitas vezes mais paz nem para trabalhar, porque vivem tão estressadas, perturbadas com o hoje, o agora, eu quero, isso com a visão de futuro. Temos pessoas depressivas, decepcionadas com coisas do passado, estressadas, em busca, né, daquilo que venha satisfazer e venha trazer felicidade ao seu coração. Temos pessoas, irmãos, buscando a felicidade, irmãos, no casamento, no cônjuge. Essa semana eu estava na padaria, eu nem sei, tinha um cliente lá, eu estava no caixa ali, aí chegou uma pessoa, eu não entendi bem o porquê, mas chegou e disse: a minha vida está um problema, está um caso. Mas por quê? Isso era já tardinha, tem outros clientes assim, alguns clientes até acompanhou. Algumas pessoas até disseram, ele não é muito normal não, né? Porque a gente nem conhece muito. Ele disse, porque toda namorada que eu arranjo dá errado, atrapalhada. Toda namorada que eu arranjo dá errado. Eu digo, mas homem, eu até fiquei assim, sem entender um pouco aquele questionamento dele, né? Porque nem conheço, nem o conheço. Ele falava, dá tudo errado. Os relacionamentos que eu tenho dá tudo errado. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Foi a expressão que ele usou. E muitos, na verdade, têm sido assim. Têm buscado a felicidade no casamento perfeito, em busca do cônjuge perfeito, em busca da pessoa certa, perfeita. E muitas vezes, irmãos, ou a maioria das vezes, vem as decepções. A sociedade em si quer mostrar uma realidade que, na verdade, não é realidade, é apenas fantasia, é apenas ficção. Durante, irmãos, muito tempo, desde a década de 50, irmãos, a psicologia tem tratado um pouco com relação a isso. Na década de 50 e 60, a psicologia humanista. Aí na década de 90 vem a psicologia positiva, sabe? Tratando as coisas, tratando como é o eu, são as emoções, o autoconhecimento. Como é que isso pode ser tratado? Tudo isso em busca da felicidade. Em prol da felicidade, dessa felicidade real e verdadeira. É no conhecimento do eu, no conhecimento de quem sou eu. E essa busca interior, e muitos acham que vão encontrar a real e a perfeita felicidade. Nós podemos também ver, irmãos, eu estava estudando um pouquinho com relação a esse tema já há algum tempo, e hoje eu lembrava, ontem eu lembrava e hoje também, que já há muito tempo vem essa busca pela felicidade do homem, essa busca em se satisfazer, estar alegre constantemente, ser feliz. É uma busca que os grandes filósofos, e na verdade principalmente os mais conhecidos, Sócrates, Platão e Aristóteles, buscavam a felicidade no pensamento da filosofia estoica, que tem como base o pilar o autoconhecimento, a sabedoria, a justiça, ter o autocontrole. Eles buscavam e desejavam a felicidade no autoconhecimento, na sabedoria, na justiça, a temperança, que é ter o autocontrole. A filosofia estoica, irmãos, o estoicismo, convergia com alguns ensinamentos cristãos, é verdade, diante desses pensamentos, dessa base, desses pilares aqui. Mas também muito diverge de muitas coisas, era divergente, principalmente na questão de Deus, fé e salvação. E a gente vai tratar depois disso. Então, são escolas que trazia ou tentava passar para o homem que a felicidade estava no conhecimento do eu, do ser, da justiça, do autocontrole emocional e das sensações que são transitórias e passageiras. O reformador João Calvino, irmãos, um dos líderes da reforma protestante, século XVI, que já se tem falado tanto aqui muitas vezes, afirma que
afirmava que a felicidade genuína e completa reside na relação íntima e genuína com Deus. Compreender o amor de Deus e buscá-lo. Quer dizer, relacionamento, irmãos. Relacionamento com Deus. Fé íntima, um comprometimento genuíno com Deus. Charles Spurgeon, irmãos, pregador batista calvinista, considerado o príncipe dos pregadores do século XIX, também, os amados irmãos aqui, sempre têm falado também nesse servo do Senhor. Ele traz vários sermões, irmãos, quem depois desejar buscar, que mostram como ter a verdadeira alegria em meio às adversidades da vida. Eu li alguns sermões desses há alguns dias, há algum tempo também atrás. E essa sensibilidade do homem de Deus que entende o que é realmente ser feliz. A busca da felicidade que não está em coisas passageiras. Não está na busca apenas do eu, do conhecimento ou do autocontrole, como essa visão estoica tinha. Mas também, irmãos, nos nossos tempos, o teólogo e escritor americano John Piper, ele fala algo interessante. O problema, irmãos, dessa visão, essa busca pela felicidade, não é a busca, não é esse o problema. Isso é importante, é necessário. É necessário essa busca. Mas o problema, irmãos, o problema maior, a questão, é se alegrar e se contentar com essas pequenas coisas. É se contentar com algo que é pequeno, que é transitório. Isso tem a ver com as questões sentimentais, financeiras, profissionais. Ele fala isso. A questão não é isso, não é a busca da felicidade, é necessário, é bom. Mas o problema é se alegrar, é se contentar com algo que é pequeno, transitório, passageiro. Se preocupar com essas coisas, irmãos, que são passageiras, com essas coisas terrenas. Nós podemos, irmãos, observar em todas as áreas da nossa vida que nunca estamos plenamente satisfeitos. Eu falava, irmão, de experiência pessoal. Alguns anos atrás, eu desejava conhecer João Pessoa e, alguns anos atrás, há bastante tempo, né? Na década de 90, fui para João Pessoa, passei 10 anos. E eu achava que a felicidade estava ali, naquelas coisas, né? A garota de praia, aquela coisa boa, gostosa, aquela, sabe? Aquelas coisas assim que aparentemente era boa. E a gente se sentia feliz, eu me sentia feliz. No ano de 98, 95, 96, 97, muitas coisas deram errado, muitas coisas foram acontecendo ali naquele período, ali 96, 97. Em 98 eu tive um encontro real e verdadeiro, depois de 15, 18 anos, irmãos, tendo conhecimento da Bíblia, tendo conhecimento de Jesus, claro que era um conhecimento teórico, visitava a igreja, dizia-se até crente, cristão, mas que estava distante de Deus realmente. No ano de 98 eu tive uma experiência pessoal, e eu uso uma expressão muitas vezes, irmãos, que é a bomba, foi a bomba do amor de Deus, através da palavra do Senhor, que entrou no meu coração. E naquele ano, irmãos, eu me converti realmente. Não foi só de ouvir falar, foi uma experiência real e verdadeira, e eu me batizei naquele ano. E eu ficava vislumbrando, e eu disse, poxa, eu vivi quase 10 anos, ou 10 anos aqui, essa felicidade que eu achava que tinha nas coisas ali, nas pessoas, os prazeres, né, da vida, da mocidade, naqueles 10 anos ali. Quando eu tive a experiência realmente com Cristo, aquilo passou. E eu sabia o que era realmente ter felicidade. Porque, na verdade, irmãos, como eu li aqui, nunca estamos plenamente satisfeitos. Eu voltei para a esperança no 99, 98, e foram acontecendo muitas coisas. Eu parei em Picuí, fui passar 3 meses, passei 16 a 17 anos, e fui muito feliz diante de muitas circunstâncias, muitas coisas que aconteceram. Filhos, trabalho, fui muito abençoado. Mas chega um momento que você observa a realidade e diz que aquilo é transitório. A felicidade genuína não estava naquelas coisas. A felicidade real e verdadeira não estava naquelas situações. Nunca, na verdade, estamos plenamente satisfeitos. No Evangelho de Mateus capítulo 5, 12, nos traz uma afirmação do próprio Cristo
alegrem-se, se regozijem, pois grande é a vossa recompensa nos céus. Essa é a fórmula para a felicidade. Se alegrar e se regozijar em Cristo. Eu coloquei essa expressão aqui juntos porque foi isso que me fez dar a volta, converter, mudar de direção quando eu entendi isso. Que a felicidade real e verdadeira aponta para Cristo. A felicidade real e verdadeira não está nas coisas passageiras que vêm e que passam e que a gente acha que é feliz, que satisfaz a nossa alma momentaneamente, mas que na verdade não é. Paulo diz aos Romanos 11:36, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa visão, irmãos, que precisamos ter. No capítulo 5 de Mateus, vemos Jesus revelando o manual, o guia para a verdadeira felicidade, as bem-aventuranças. Essa parte introdutória, irmãos, para que irmãos tenham uma visão dessa busca pela felicidade. Essa busca que o homem nunca se contenta, que o homem ele se engana, que o homem acha, por isso que eu falei que de forma subjetiva eu posso achar que a felicidade é uma coisa, mas outra pessoa pode achar que é outra. São desejos, sonhos, projetos que satisfazem a alma, mas que são coisas passageiras. Nesse texto em si, irmãos, que nós lemos, e que no livro de Eclesiastes, que é, eu creio que a maioria dos irmãos sabe, escrito por Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, com Batseba. Nós vemos, irmãos, esse servo do Senhor. Que quando falamos de felicidade, esse homem que experimentou de todas as formas o que era ser feliz. Buscou a felicidade em todas as coisas. Que a gente vai discorrer aqui aos pouquinhos. O autor ele enfatiza a busca pelos prazeres e para as alegrias da vida. Ele tenta encontrar alegria em várias coisas, irmãos. Esse homem de Deus, filho de Davi, esse homem que cresceu, mesmo diante da situação ali, do seu nascimento, ele cresceu ali numa família que os irmãos sabem que Davi adulterou com a sua mãe, Batseba. Ele nasceu e ali houve consequências grandes naquela família ali. Dali, Deus fala, não iria se apartar dali, o sangue não iria se apartar, problema daquela família. Com a morte de seu pai, Salomão assume seu trono, com 19 e 20 anos. Reina por 40 anos. As experiências, irmãos, eu quando fico lendo esse texto, já há algum tempo que eu leio, tenho lido a vida de Salomão, os livros que foram escritos. Esse homem que ele buscava prazeres e alegrias em coisas que aparentemente, que traz para a nossa realidade, como eu já enfatizei aqui algumas coisas, prazer e alegria. Ele tenta encontrar prazer e alegria. Esses versículos de 1 ao 3, a gente vai discorrer rapidamente para não ficar muito enfadonho para os irmãos. Mas eu quero trazer aqui essa questão dessa busca da felicidade pelo personagem bíblico, Salomão. Porque quando nós falamos, irmãos, e damos testemunho, é muito bom. A gente fala da nossa vida, de experiências de alguém da família, de experiências de pessoas que vivenciam essa busca pela felicidade, ou temporária, ou que ele acha que é felicidade. Mas eu louvo aos seus irmãos que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual, o nosso guia, que nos direciona, que nos revela, que nos mostra. Então esse texto da palavra do Senhor, essa porção da palavra do Senhor, que mostra esse homem de Deus, que na visão que teve, Deus, ele pediu sabedoria para guiar o povo de Israel, para levar o povo de Israel, que ele não tinha experiência, e Deus deu, além de sabedoria, deu a ele riqueza extrema. Nunca antes dele nem depois dele houve um homem tão rico. O versículo 1 a 3, ele enfatiza a busca pelos prazeres e alegrias da vida. Disse eu no meu coração,
Ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso é vaidade. Passageiro, é vento, é vapor que dissipa. Do riso disse: está doido, e da alegria que serve esta. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Ele tenta encontrar, irmãos, alegria nos prazeres do vinho, no riso e no desfrutar da vida. Porém, ele conclui: eis que também tudo isso é vaidade. A busca pelos prazeres e alegrias da vida, no vinho, no riso e no desfrutar da vida. Esses 3 versículos expressam isso. Mas ele reconhece que isso tudo é vaidade. Tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. Mas ele tentou, irmãos, buscar também a felicidade. Nós veremos aqui nos versículos 4 a 11, nas suas posses, obras, realizações. Ele construiu casas, vinhas, ajuntou prata, ouro, criados, músicos. Eu tenho falado em outra oportunidade, quando a gente lê o versículo 4, fiz para mim obras magníficas, um grande empresário da construção civil, ou o maior empresário. Fiz para mim hortas, jardins, plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto. Né? A ecologia, a agropecuária, quando a gente vai ver as fazendas, fazendeiro. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles, bosques que reverenciam as árvores. Versículo 7, adquiri servos e servas. Versículo 8, amontoei prata para mim, também prata, ouro, joias de rei das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras. Se fosse hoje, ele era o maior empresário da área musical. Versículo 9, e engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, o versículo, irmãos, 4 a 11, ele construiu casas, vinhas, ajuntou prata, ouro, criados, músicos. No versículo 10, ele afirma, tudo, versículo 10, os irmãos poderem acompanhar, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. O versículo 11, ele afirma, traz uma afirmação, tudo é vaidade. O maior empresário, o maior fazendeiro, o maior construtor, diz que, no versículo 10, tudo que os olhos deles desejou, ele conquistou, ele conseguiu. Versículo 11, ele diz, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Diz que tudo era vaidade e aflição de espírito. Veja bem, irmãos. E aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do céu, do sol. Esse homem que experimentou tudo, talvez eu e você já tenha almejado ter um grande sítio, uma fazenda, ter uma grande casa, ser um construtor. Sabe, irmãos, são coisas boas, e como eu usava a expressão do Dr. John Piper, é importante, é necessário, é bom, é plausível, que coisa maravilhosa, a gente possuir, ter, é bom, gozar do bem, daquilo que o Senhor nos deu, é maravilhoso. Mas não podemos colocar o coração nelas, porque isso é muito pequeno do que Deus tem para nós. Nos versículos 12 a 17, Salomão compara a sabedoria e a loucura. Ele reconhece que a sabedoria é melhor, mas lamenta que o mesmo destino aguarda a todos, a morte. Versículo 12 a 17, estarei discorrendo aqui para não cansar os amados irmãos. Versículo 12. Então, passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice. Por que fará o homem que seguirá o rei o mesmo que os outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, o quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na tua cabeça, mas o louco anda em trevas.
Também, então entendi que o mesmo lhe sucede a todos. O que acontece para um, irmãos, acontece para outro. Independente do que seja. Ele estava contemplando isso. A sabedoria e a loucura parecem ser a mesma coisa. Ele reconhece que a sabedoria é melhor, mas lamenta que o mesmo destino aguarda a todos, que é a morte. Versículo 17, irmãos, ele aborrece a vida. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito. Os irmãos estão observando que cada coisa que ele contempla, que ele conquistou, que os olhos dele desejou, e que ele teve, que ele possuiu, ele vai reconhecendo que aquilo é passageiro, que aquilo é vaidade, que aquilo é um vento, que aquilo é um vapor que vai dissipar a qualquer momento. Ele aborreceu a vida, ele concluiu que tudo aquilo era vaidade. Tudo é vaidade. Versículo 18 a 23. O trabalho poderá ser sem sentido algum. Todas as conquistas e vitórias decorrentes do trabalho podem cair nas mãos de um tolo, que talvez não se esforçou ou que talvez não se esforçou o suficiente. Em João Pessoa, amados, eu conheci algumas pessoas até de condição financeira bastante estável e que havia uma preocupação muito grande, porque era empresário do ramo alimentício da área de leite. Eu trabalhei como supervisor da empresa na Parmalat. E ele tinha um que era daqui de Campina Grande e o outro lá foram morar em João Pessoa. E a gente conversava muito sobre isso. E a preocupação dele, ele disse: o trabalho da minha vida, eu já fui fazendeiro, conquistei muitas coisas, mas o trabalho de vida, o trabalho de tudo que eu possuí, conquistei o que eu tenho, pode desaparecer durante um ano, pode desaparecer em pouco tempo. É só as minhas filhas se casarem com um irresponsável, com um tolo, isso pode cair nas mãos de uma pessoa qualquer e se acabar rapidamente. O autor Salomão aqui, mais ou menos, ele fala sobre isso. O trabalho poderá, de uma vida toda, poderá não ter sentido. Todas as conquistas e vitórias decorrentes do trabalho podem cair nas mãos do tolo, do que talvez nem se esforçou o suficiente e conquista, né? A herança. Versículo 19. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. O versículo 20 diz: pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Veja, irmãos, essa perda da esperança, porque ele vê que muitas vezes, ou a maioria das vezes, não teve resultado, ou não tem resultado, ou não terá resultado. Ele falou até o coração pudesse perder a esperança. Vale a pena perder a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele. O deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Os irmãos, que ele estava fazendo uma comparação. E a gente, quando leva isso, lá para o Salmo 1, do justo e o perverso, daquele que serve a Deus e o que não serve, daquele que trilha os caminhos do Senhor e daquele que não quer nada, daquele que persevera na presença do Senhor, daquele que é fiel nos seus propósitos. Sabe? O Salmo, eu creio, amados, é o Salmo 73, onde tem algo parecido. Porque o profeta Asaf, irmãos, em um dado momento da sua vida, um homem que teve a experiência da inauguração do templo, o profeta Asaf, ele está lá. A glória do Senhor, foi tão maravilhoso aquele momento que a glória de Deus desce naquele lugar. Mas quando a gente observa no Salmo 73, vamos me dar licença aqui, só para não ser, eu acho que é o Salmo 73, onde ele começa a questionar algumas coisas que acontecem. Ele começa a olhar a prosperidade dos ímpios.
Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram, observando a prosperidade dos ímpios. A gente busca, irmãos, por felicidade. Nós temos essa busca, e é importante, como eu já falei. Mas essa observação, irmãos, que foi feita por Salomão e também pelo profeta, que ele olha a prosperidade dos ímpios, ele olha e vê tanta gente prosperando, tanta gente sendo próspero, pessoas de saúde, né? Os textos em si, no Salmo 73 você vai ver que não tem doença, pessoas estão bem ali tudo, e ele começa a questionar Deus ali naquele momento inicial ali, ele começa a questionar, e ele fala no versículo 2, eu creio que é isso, quase que os meus pés se desviaram. Poxa, porque aquela pessoa é tão feliz, tem tudo, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, não tem compromisso com Deus e com a sua palavra, é um imoral, é um idólatra, é um adúltero, e é tão feliz, tem tudo que quer, riqueza, prosperidade, família. O salmista questionou isso, o profeta Asaf. Mas eu amo, irmãos, vou voltar um pouquinho lá. Não estava até nos escritos que eu tinha feito aqui, mas eu lembrava desse texto que eu gosto muito, Salmo 73. E ele só vai entender isso como? No versículo 17. Versículo 16 e 17 diz: quando pensava em compreender isto, essas coisas, né, que aqui em cima fala, eu fiquei sobremodo perturbado. E o versículo 17, irmãos, entra com chave de ouro, que é porque, e é preciso que sejamos assim. A gente só vai entender o que Deus quer conosco, como o profeta fez, quando ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou na presença do Senhor. Até, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. E ele vai na sequência, irmãos, a partir desses versículos aqui, que a gente não vai se deter muito neles, mas ele entende que o melhor para ele, no versículo 28, concluindo o Salmo 73, o melhor para mim é me aproximar de Deus, é colocar a minha confiança em Deus, é anunciar as obras de Deus. Louvado seja. Agora, para isso, eu preciso entrar na presença do Senhor Deus, como ele fez. É não questionar Deus. Ele foi entendendo. No início, ele achou estranho. Os pés dele quase que se afastaram da presença do Senhor. Até que ele entrou na presença do Senhor. Que coisa profunda e maravilhosa, irmãos. Que é o que precisamos. Aplicar no nosso coração. Colocar no nosso coração. Aplicar na nossa vida. Entrar na presença do Senhor em todos os momentos. Que Deus dá resposta para as nossas orações. Eu pregava alguns dias ali em Pocinhos sobre Jó, que ele passou, tudo aquilo que aconteceu, um homem reto, justo, um homem que temia a Deus, se desviava do mal, sabe, irmãos, a um dado momento começou a acontecer um monte de coisas terríveis na vida dele, um homem que para a sociedade da época, é um homem feliz, aí no decorrer da leitura, a gente vai vendo que ele passou coisas tremendas. E não só foi coisa daqui 1 mês, 2 meses, 3, não. A casa caiu, os animais morreram, os filhos morreram. Um monte de coisa que aconteceu, irmãos, estranha, diante da permissão de Deus. E a gente vai lendo, vai vendo, aqueles amigos questionando Jó, havendo todo aquele processo, até que no capítulo 42, Jó disse: eu falava de coisas que eu não entendia. Eu questionava coisas que para mim era grande demais, que eu não entendia. Sabe? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se contemplam. Jó teve uma experiência profunda com Deus, diante daquilo tudo, que aparentemente era feliz, mas no momento acabou. No momento se foi, no momento foi como vapor, se dissipou. Mas ele permaneceu firme. Ele, Senhor, te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos se contemplam. Ele teve, irmãos, uma experiência profunda com Deus, dentro daquele sofrimento, naquela situação terrível, doente, enfermo, lá no lixão da cidade lá.
se coçando com os cacos de telha, sendo questionado pelos amigos, ou dito em amigos ali, isso é pecado, isso é coisa. Mas ele sabia em quem confiava. E ele teve humildade de reconhecer que aquilo tudo que ele passou, mesmo a Bíblia dizendo, testemunhando que ele era reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, ele entende que precisava mais de Deus. E no capítulo 42, ele teve essa experiência. Ele reconhece que precisava de mais, que ele era pequeno, que aquela experiência fez ele crescer mais em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18 a 23, mais uma vez repetindo, de Eclesiastes. O trabalho poderá ser sem sentido. Todas as conquistas e vitórias decorrentes do trabalho podem cair em mãos do tolo, do que talvez não se esforçou o suficiente. Ele reconhece que tudo isso não passa de vaidade. Tudo isso é vaidade. Versículo 22, a gente vai partindo para a fase aqui, esse final. Porque que mais tem um homem de tudo, o seu trabalho de fadiga do seu coração, em que ele andar trabalhando debaixo do sol? Versículo 23. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Veja, irmãos, que em cada processo, em cada coisa que ele observa, esse momento que ele está passando, essa observância de tudo que ele conquistou, que estava conquistando e que estava se perdendo, porque ele, em busca dessa felicidade, ele reconhece que não era a realidade verdadeira, não era uma felicidade verdadeira, não era aquilo que no fundo mesmo ele queria, porque aquilo tudo era vaidade, tudo aquilo é passageiro, tudo se vai como vapor. Mas o versículo que nós lemos aqui inicialmente, versículo 24, 25 e 26. Traz ensinamentos, irmãos, para nós, que a alegria genuína e o propósito de vida são encontrados na gratidão a Deus e no desfrutar dos dons, irmãos, que Ele oferece para nós, como a comida, a bebida, o trabalho que produzimos e outras demais coisas. Ele ensina que a alegria genuína, o projeto e o propósito de vida são encontrados na gratidão a Deus. Estarei lendo aqui, versículo 24, 25 e 26. Não é, pois, bom para o homem que come, goze, beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Quantas vezes, amados irmãos, talvez nós não tenhamos passado, algum dos amados irmãos que estão aqui. Eu já tive experiências, irmãos, dessa natureza aqui tremenda, de conquistas, de vitórias, de pular de alegria por determinadas conquistas. E de repente, Deus me mostra essa verdade. É tudo passageiro. A busca pela fama, a busca pelo sucesso, a busca pela uma situação financeira que ultrapassa até aquilo que eu já tenho. Essa busca pela felicidade que a gente acha que vai ser feliz. Quantas vezes a gente não diz, nós já não vimos, ou alguns dos amados irmãos, se eu ganhasse na loteria, era um homem realizado, uma pessoa feliz. Quem já não escuta essa frase? Se eu passasse em tal faculdade, se eu fizesse tanto... Aquilo, sabe? Essa felicidade, essa busca pela felicidade em coisas transitórias e passageiras. E mais uma vez repetindo, é bom, é necessário, é importante. Mas o nosso coração não pode estar centralizado apenas nessas coisas, como diz o doutor John Piper. O livro, irmão, de Eclesiastes enfatiza que essas satisfações vêm exclusivamente da mão de Deus e que sem Ele, o acúmulo de bens para o pecador é inútil. Não vale nada. O verdadeiro sábio, em contraste, encontra a vida digna quando vive em conformidade com Deus, recebendo dele sabedoria e alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos. Entender o que a gente possui, que as nossas conquistas são frutos daquilo do nosso trabalho e que Deus foi quem nos deu.
que Deus foi quem trouxe aquilo, nos deu sabedoria, nos ajudou, nos guiou, nos deu saúde, nos deu inteligência. E é isso que o livro enfatiza, que as satisfações, mais uma vez repetindo, vêm exclusivamente quando elas vêm de Deus. Quando vêm de Deus. O verdadeiro sábio encontra uma vida digna quando vive em conformidade com Deus, com a sua palavra, recebendo dele sabedoria e alegria. Queria que os irmãos pulassem para os versículos, o capítulo 12. A gente vai concluindo, irmãos. Aqui tinha muitos versículos aqui, até de Provérbios, outros textos aqui da palavra do Senhor. Eu tinha colocado aqui alguns textos aqui de Paulo. Quando a gente lê as cartas paulinas, que enfatizam essa alegria, esse desejo de crescer na graça, no conhecimento. Paulo, as 13 cartas paulinas, as orientações dele. Vocês estão perdendo tempo com coisinhas pequenas. Se alegre no Senhor. Viva a graça do Senhor. Conheçam o Senhor. Vivam. Estejam na plenitude do Espírito. É isso que Paulo enfatiza na busca da felicidade. A orientação que ele leva para aquelas igrejas. Quando a gente vai lendo sobre felicidade, sobre alegria, as cartas de Paulo aos Filipenses falam muito sobre isso. Ele alegre por ver que aquela igreja estava crescendo, ele incentivando os irmãos a estarem alegres. Que coisa preciosa, irmãos. No Novo Testamento nós vemos isso de Cristo, João Batista, Cristo, todos aqueles homens que andaram com Cristo, aqueles homens que na sequência formaram a igreja primitiva e que vêm mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mas eles não perderam a sua fé, eles continuaram firmes no propósito. Aí vem, irmãos, os séculos, diante de tantos séculos, pessoas que morreram, irmãos, queimados na fogueira, mas felizes porque sabiam que algo maior e melhor esperava por eles. Eles tinham essa compreensão, mesmo antes da reforma protestante, irmãos, aqueles homens ali morreram, pagaram um preço alto depois da reforma protestante. A gente vê homens que sofreram por causa do amor de Deus. E que sabiam que felicidade maior era estar na presença do Senhor. Não tinha igual. Leitura 12, do capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós só seremos, irmãos, realmente felizes quando entendermos que a vida realmente só tem significado, propósito e valor, quando a nossa meta é servir a Deus, é buscar a Deus, é estar na presença do Senhor, é ter intimidade, é ter relacionamento com Deus. Se nunca estaremos, irmãos, em paz e felizes totalmente, até que permitamos que Deus preencha o espaço, o vazio existencial da nossa alma. A felicidade verdadeira, irmãos, só vai acontecer isso. Não é essa felicidade que muitos buscam na sua vida social, ou no seu casamento, ou na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida profissional. A felicidade real e verdadeira só vai acontecer, irmãos, no nosso coração, na nossa vida, quando permitirmos que Deus preencha o espaço, o vazio existencial da nossa alma. O homem de Deus entendeu isso. No livro de Provérbios, Salomão traz muitas orientações para a nossa vida, para a vida cotidiana, traz muitos tópicos que a gente pode ver bem. Mas quando eu olho assim para esse livro de Eclesiastes, a gente vai lendo, né? São 12 capítulos, mas cada vez que a gente vai observando, vai lendo cada versículo, a gente vai entendendo o que Deus quer de nós. Deus projetou para a nossa vida. Salomão entendeu isso. Ele entendeu de tudo o que se tem ouvido. Teme a Deus, guarda os mandamentos do Senhor. Esse vazio existencial, irmãos, que está na alma do homem só é preenchido com Deus. Não adianta, de forma alguma, ele querer preencher nas noitadas,
não vai ser preenchido com coisas desse mundo. Você vai ser preenchido realmente. E ele vai ter paz, vai ter alegria, vai ter felicidade real e verdadeira quando Deus preencher o vazio do seu coração. Amém, amados? São aplicações, irmãos, que nós fazemos através desse texto. Tem muita coisa aqui para a gente falar, mas eu não quero cansar os amados irmãos. Mas todos esses textos, irmãos, que eu li durante esses dias e que eu tenho muito cuidado de que, quando eu tenho a oportunidade de vir trazer a mensagem da parte de Deus para os amados, essa palavra ela tem que falar muito comigo. Ela tem que falar muito comigo ao meu coração. Eu digo, eu preciso ser melhor, eu preciso entender mais, eu preciso compreender mais o que Deus quer para a minha vida. E não deixar ser levado pelas coisas desse mundo passageiro, desse mundo que só traz coisas, irmãos, que não satisfazem e não trazem a real e verdadeira felicidade. Amém, queridos? Eu não quero me estender muito. Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, que possamos sair daqui entendendo isso. A verdadeira felicidade está quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Só seremos felizes quando estivermos, irmãos, na presença do Senhor, com o nosso coração voltado para o Senhor. Que mesmo querendo e desejando coisas que venham satisfazer nosso coração, porque nós não podemos também ser responsáveis, mas que Deus é quem preenche realmente o vazio existencial do homem e que traz a verdadeira felicidade ao coração do homem. Amém, queridos? Eu queria encerrar, amados irmãos. Irmão, tenho mais um pouquinho de paciência. 45 minutos, eu não quero estender muito, mas eu queria louvar um hino aqui, que não cantei ele aqui ainda. Eu ia falar, mandar a irmãzinha tocar ali, mas eu quero louvar esse hino. Amém? E fala sobre isso, sobre essa felicidade. Os irmãos puderem ficar de pé para dar uma esticada nas pernas e meditar na letra desse louvor. Amém. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Para sempre guiará teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor
coração, entregar teu coração, entregar teu coração, entregar. Oh, Pai Santo e Pai amado, louvado seja o teu nome, Pai. Bendito é o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Oh, Pai Santo e Pai amado, é na tua presença, Pai, que aqui estamos nessa casa, casa de oração, onde, Pai, nessa noite podemos sentir a tua presença, onde a tua palavra, os louvores falaram ao nosso coração, e a tua palavra, Pai, nos fala, Senhor Deus, qual é a verdadeira felicidade, qual o significado da verdadeira felicidade, o que é ter e viver a verdadeira felicidade, Pai querido. E a felicidade, Pai querido, é somente para aqueles que estão em Ti. Para aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador, para aquele que vive, que se esmera e deseja cada dia te conhecer mais, a viver nos teus caminhos e andar em conformidade com a tua palavra. Oh, Pai Santo e Pai amado, mas sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor Deus, diante das lutas, das dificuldades dessa vida, Pai. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a perseverar, nos ajuda, Senhor Deus, a te buscar, Pai, a cada dia, Senhor Deus, com sinceridade, com retidão, Pai, buscando, ó Pai, cada dia mais te conhecer. Nos ajuda, Pai, como diz o salmista no Salmo 51, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, um espírito inabalável. Ó Pai, que venhamos buscar a verdadeira felicidade, essa felicidade que está em Ti, Pai querido, que possamos, Senhor, desejar essa real felicidade, que possamos viver, Pai, diante de uma perspectiva de eternidade, não olhando para as coisas efêmeras, passageiras, não olhando para o agora, mas com a visão, Pai querido, de eternidade, Pai, onde um dia estaremos contigo na glória. Nos ajuda, Pai. Ajuda o teu povo a crescer na graça e no conhecimento, a buscar a real e a verdadeira felicidade que somente está em Ti, Jesus. Oh, Pai Santo e Pai amado. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar. Amém. Deus abençoe a todos. Podem sentar, seus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.